Tem gente com o microfone ligado ainda e tem um barulhinho aí. Bom, então, primeiro falar sobre a profissão, né, de médico veterinário. É uma profissão muito legal, você tem, convive, né, com vários tipos de animais, mas quem fala assim, eu quero ser veterinário porque assim eu vou lidar com animal, não vou lidar com gente. Não é bem verdade, né, porque tudo que você precisa de informação para, muita coisa que você precisa de informação para lidar com o animal, para poder cuidar do animalzinho, você depende que o proprietário te fale, né? Então, ele é quem vai observar alguma mudança, alguma alteração. Então, a gente tem que conviver tanto com os animais, né, gostar de cuidar de animais, mas tem que gostar de gente também, porque você vai depender desse contato com as pessoas para ter todas as informações. Muita gente fala assim, eu quero ser veterinário porque eu gosto dos animais. Isso não basta, né, só você gostar, porque policial também gosta dos animais, advogado também gosta dos animais, vendedor de carro, de animais. Então, Bruno, você consegue desligar esse micro? Eu consegui, já consegui desligar. Então, as pessoas gostam de animais? Não necessariamente, não basta isso para ser veterinário. Você tem que gostar de estudar, tem que gostar de desafios, né? Veja, não é sempre que você vai ganhar. A maioria das vezes, você tem um grande desafio, você tem um animal que está doente, você precisa fazer alguma coisa por aquele animal, na maioria das vezes você vai ganhar essa batalha, você vai vencer, né, você vai conseguir a cura do animal, ele vai ficar bem, mas às vezes não, às vezes você vai perder. Então, a gente tem que estar preparado para isso também, né, para algumas, às vezes a gente fica chateado por causa de um animalzinho que a gente não conseguiu salvar, mas isso faz parte da nossa profissão, assim como quem trabalha na área com humanos, né, com seres humanos, acontece a mesma coisa. A maioria das vezes você vai vencer aquela batalha e, infelizmente, nem sempre, né? Ainda bem que, pelo menos, a gente tem muito mais vitória do que derrotas ao lidar com os animaizinhos doentes, né? Você pode trabalhar como empregado, como veterinário, né? Empregado de um hospital veterinário, de um laboratório, uma fábrica de produto veterinário, né? Fábrica de ração, numa clínica veterinária, num canil, né? Tem veterinários também, trabalhar numa fazenda com animais de grande porte, então, tem várias áreas aí que você pode trabalhar como médico veterinário. Ou então, você ser empreendedor, né, você montar a sua clínica veterinária, ter sua própria clínica, ou o seu próprio canil, ou gatil, né, a sua própria criação para comércio, coisa assim. Então, como eu falei, resumindo, é uma profissão muito legal, tem que gostar, porque sempre tem coisa nova, na área da saúde, todo dia tem novidade, todo dia tem um medicamento, tem um tratamento, tem uma doença nova, sempre tem alguma coisa para a gente lidar. Então, precisa gostar de estudar as novidades que tem aí na profissão, tá bom? O chefe Bruno vai colocar na tela uma apresentação. A especialidade de criação de animais de estimação tem 12 itens. Se você quiser fazer o nível 1 dessa especialidade, você tem que fazer pelo menos 4 itens, né? Para fazer o nível 2, pelo menos 8 itens, e para ter o nível 3, tem que fazer todos os itens, no caso, 12 itens, tá legal? Nós vamos conversar sobre todos eles, sobre os 12 itens, mas vamos conversar 3 por vez. Então, nós vamos falar primeiro dos 3 primeiros itens, né, o item 1, 2 e 3, aí a gente para, vamos tirar dúvida, depois o 4, 5 e 6, aí a gente para novamente, vamos tirar dúvida, tá bom? É assim que vai funcionar. O chefe Bruno vai colocar aí uma apresentação para a gente ver e poder acompanhar o que eu vou falar. Tá, eu estou só preparando aqui, só um minutinho, eu já vou colocar. Tá legal. A chefe Helena, a chefe Claire, e um monte de gente bonita, chefe Priscila, e um monte de gente bonita, ó. Estamos com 40 pessoas nesse momento, ligadas na oficina. Vamos aguardar o chefe Bruno colocar aí a apresentação. Tinha entrado, mas uma saiu. Ô, chefe.
Pode falar. Eu já tenho nível 2. Eu posso tirar o 3? Só Isso, agora você vai relembrar algumas coisas que você já fez, né, para ter o nível 2, e aí vai ver outras coisas para você poder fazer o nível 3, bem legal. obrigado. Chefe, agora está quase aqui no ponto, eu já estou conseguindo aqui, só mais um minutinho, por favor. E deu uma falhazinha aqui na máquina, mas agora Tá bom. vai. Bom, nós vamos falar, o item 1 da especialidade diz o seguinte, né, apresentar os hábitos, alimentos e tudo ou mais de que depende o bem-estar de dois animais de estimação. Nós vamos falar um pouco mais de gato e cachorro, porque são os animais que as pessoas mais têm, né, mas é gato e cachorro. E, então, esse é o item 1. Quando nesse item fala assim, hábitos, alimentos e tudo ou mais, quer dizer, tudo ou mais englobou tudo, né, que diz respeito à criação ao bem-estar de um animal. Então, vamos lá. Quais os animais que é mais comum a gente ter, né? Chefe Bruno, é aquela apresentação, itens, aquela lá que diz, tá bom? Você pode Itens falar, 1 a 3. é que eu saí sem querer. Então, vamos lá. Então, quais animais que é mais comum a gente ter? Cachorro, gato, coelho e hamster, né, os mamíferos, né? Cachorro, gato, coelho e hamster. De aves, o que é mais comum? Periquito, canário, calopsita, papagaio, né? São as aves mais comuns. Os répteis. Cobra. Olha, nós vamos ter um momento para vocês tirarem dúvidas. Então, deixa o microfone desligado e vocês tiram as dúvidas depois, tá bom? Vamos lá. Chefe Bruno, você consegue aí trocar a apresentação? É aquela itens 1 a 3. Tá? Itens 1 a 3 no nome dela. Vamos lá. E antes de escolher qual animal que a gente quer, né, como animal de estimação, o que a gente precisa pensar, o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem que ter tempo para se dedicar a esses animais, né, porque eles dependem de higiene, né, tomar banho, alguns deles, passeio, alimentação, atenção, treinamento, né? Eles têm que ter um espaço apropriado, tem que ter um equipamento, dependendo do animal, você tem que ter um equipamento apropriado também, e depende de vacinação, vermifugação, nós vamos falar sobre isso depois, tá? Tudo isso nós vamos falar com mais detalhe. Tomar vacina, tomar vermífugo, consulta com o médico veterinário, né, uma vez por ano, se ele não tiver nenhum problema, está bem de saúde, pelo menos uma vez por ano, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que se preocupar para que o nosso animalzinho tenha bem-estar, né? Tem uma frase que eu gostaria, eu vou falar ela mais vezes, mas que eu gostaria que vocês guardassem, que é assim, ó, animal não é brinquedo, sente fome, dor e medo. Tudo bem? Guardem isso, ó, animal não é brinquedo, sente fome, dor e medo. Ok? Ô, chefe Renato, eu tô aqui procurando a apresentação aqui para colocar, já vou colocar. Dá uma olhadinha no seu WhatsApp aí para mim, por favor, só para a gente tirar uma dúvida. Ok. Estou aqui no WhatsApp.
Quando eu mandei, tinha... eu mandei para você, tá como... Foi no e-mail, não foi? Ah, foi no e-mail, não foi nem no WhatsApp. Você tem como confirmar no seu e-mail, chefe? Deixa eu ver se eu te mando aqui novamente. Ah, tá. Então, Ó, eu tô achando... Beleza, se eu puder mandar aí, fica... Tá no e-mail. Tá. Então, agora vai. Se Deus quiser. Achou já? Tá abrindo o e-mail. Só porque a gente está aqui bastante ansiosa aqui para a apresentação, o e-mail está demorando para abrir, mas aguenta o coração, meus amiguinhos, que daqui a pouco vai ter uma apresentação bem legal. Assim que eu conseguir abrir aqui, ó. Agora, finalmente, abriu o e-mail. E aqui eu tô vendo, chefe Renato, que a gente tem lobinho, tem escoteiro, tem escotista, tá bem variado o nosso público aqui, hein? Bastante gente. É legal saber que tem bastante gente que se no assunto, né? A de 1 a 3. Então vamos lá, vamos continuar. 1 a 3. Tá aqui agora carregando aqui, só para vocês terem uma... É bastante... Tá abrindo aqui. Abriu, mostrar. Vamos pegar. Nós estamos na tela 5. Imagens, download, oficina, de 1 a 3. Pode ir na página 5. 1 a 3. Ou na 4. Tô quase conseguindo, hein? Ufa! A 3. Ufa, essa, chefe Renato? Isso, pode ir na página 4. Página 4. Aí. Então, como eu falei, né, eu quero muito que vocês guardem essa frase. O animal não é brinquedo. Sente fome, sede, dor e medo. Né? Na próxima tela, chefe, por favor. Então, o que a gente precisa lembrar quando a gente fala em bem-estar, né, do animal? O médico dos animais é o veterinário. Então, se eles ficam doentes, eles precisam tomar o remédio certo, a vacina e tudo mais. Então, a gente não pode, né, medicar por conta própria. E mais, brinque com ele todo dia, faça carinho. Então, é outra coisa que os animais precisam, eles querem companhia. A maioria deles, né, peixe, tartaruga, eles são mais independentes, eles não querem, não se importam tanto em interagir com a gente. Os mamíferos, coelhos, tal, e os outros animais sim, né, aves, né, eles precisam de espaço. Não prenda animal em corrente, ou espaços pequenos. Mantenha os animais dentro de casa, dá uma voltinha, só com coleira e guia, para que ele não seja atropelado, não se perca, né, não seja agredido por outros animais, né, não brigue, coisas assim. Pensar também que a água é primordial para todas as espécies, né, até para as plantas. Então, água limpa sempre, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, que ele tem que ter água limpa, o potinho tem que estar limpo, né, e ração suficiente para ele não sentir fome. Uma boa alimentação, água à disposição, a gente está garantindo a saúde do nosso animal. E outra, pensar que um dia o animal vai envelhecer,
né, seja uma ave, seja um cachorro, um gato, um dia ele vai envelhecer, e provavelmente ele vai ter problemas de saúde a ser tratados, a gente vai ter que ter muito mais paciência, ele não vai mais ser aquele animal brincalhão que a gente tinha quando ele era filhote, né? Então, quem gosta de verdade de animais e vai pegar um animalzinho para criar, tem que pensar nisso, que um dia ele vai ficar velhinho e a gente precisa cuidar dele com todo o carinho que como a gente fazia quando ele era um filhote, né? Na próxima tela aí tem um exemplo aí das vacinas que um animal tem que tomar. Nós já estamos indo aí para o item 2, ó. As doenças e outros males que possam afligir duas espécies, é isso que fala na especialidade, né? Aí tem uma tabelinha de vacinação dos cães, por exemplo. Ó, 6 a 8 semanas, quando ele tem, então, 45 dias até, no máximo, 60 dias, 2 meses de vida, ele já tem que tomar essas duas vacinas aí, ó, V10 e giardíase, tá vendo, ó? V10 e giardia, essas duas vacinas. O que previne? Tem uma lista aí, ó, de doenças graves que atingem os cães, ó. Sinomose, você já deve ter escutado falar em algumas dessas aí, ó. Sinomose, hepatite, adenovírus, coronavírus. Esse coronavírus é o coronavírus canino, tá? Não tem nada a ver com esse que está causando a Covid-19, não. É um outro... Coronavírus é só o nome por causa do formato dele, tá bom? Parainfluenza, que é um tipo de gripe, né? Parvovírus ou parvovirose, leptospirose, você deve ter escutado. Você dando essa vacina, o seu cachorro está livre dessas doenças que matam, ou quando não mata, deixa o animal aleijado, deixa ele com sequelas graves, né? E giardíase, né? Giardia. Então, essas duas vacinas, ele tem que tomar com 45 até 60 dias. Depois de mais 3 ou 4 semanas, repete as duas vacinas, a V10 e a giardia, o reforço. Mais 3 ou 4 semanas, toma a última da V10, a primeira da gripe, e mais 3 a 4 semanas, toma a segunda da gripe e a raiva. Essa tabelinha, a carteirinha de vacinação do cachorro, igual a gente não tem também a nossa carteira de vacinação, né? Essa daí é como funciona a vacinação de cachorro, tá bom? Isso quando ele é filhote. A partir daí, todo ano, tem que fazer o reforço, uma dose de cada vacina, todo ano, tá bom? Na tela seguinte, tem a dos gatos. A do gato é um pouquinho menor. O gato, ele vai tomar, quando ele é filhote, também a vacina, pode passar aí, chefe, a vacina V4, que previne rinotraqueite, panleucopenia, calicivirose e clamidiose. São 3 doenças, as 4 doenças, por isso chama V4, né? São 4 doenças também muito graves que atingem os gatos. A maior parte delas a gente percebe quando o gato começa a espirrar, ter secreção no focinho ou nos olhos, né? Saindo líquido, e ele tem a aparência de gripado, os sinais que a gente vê de ele estar gripado, né? Mais 3 ou 4 semanas, ele faz como reforço e depois o último reforço. E aí aproveita e já toma da raiva no mesmo dia, ok? A partir daí, todo ano é só uma dose de raiva, tá bom? Essa vacina V4 é a mais usada, mas existe a V5. A V5 previne também a leucemia felina, uma doença grave também dos gatos. Antes não tinha vacina, hoje já tem vacina para leucemia felina. A gente ouve falar de FeLV, né? FeLV. É uma doença que dá nos gatos também. Então, esse é o esquema de vacinação dos cães e dos gatos, né? O cão, a principal vacina é V10, do gato, a principal vacina é V4, hoje em dia já a V5, tá bom? E a vacina da raiva. Na próxima tela, os cães e os gatos estão sujeitos também a algumas doenças que os humanos também têm, né? Por exemplo, diabetes, doença cardíaca, doença de pele, câncer, catarata, as doenças nos ossos e nas articulações, né? Artrite, artrose, osteoporose, entre outros. O médico veterinário, ele pode fazer uma especialização, igual acontece com a medicina humana. Ele faz uma especialização, por exemplo, ele pode ser
ortopedista, ele pode ser cardiologista, nefrologista, então, oncologista, é uma especialização que o médico veterinário pode fazer, tá? Porque doenças são muitas. E aí, como item 3, próxima tela tem aí, ó, o que é o item 3? Ter tratado durante um mínimo de 3 meses de pelo menos um animal de estimação, sempre em boas condições de conforto e saúde, né? Então, esse item você tem que ter tratado de um animal de estimação pelo menos 3 meses. Nas próximas telas, eu vou comentar mais rapidamente aí, ó, como é que você pode fazer para o seu animalzinho ser mais feliz, né? Como é que a gente faz um cachorro mais feliz? Então, pode ir passando aí, chefe, item 1, ó, se tem uma garrafa PET, alguma coisa assim, coloca a ração dentro, deixa a tampa aberta, por exemplo, né? Deixa sem tampa, né? A garrafa PET sem tampa, e põe a ração dentro. E o cachorro vai se divertir tentando tirar a ração de lá de dentro, né? Ele se diverte. 2, próximo aí, ó, leve-o para passear e deixe que tenha contato com outros cães, né? Para ele não brigar, para ele aprender a conviver com outros cães. O 3, treine seu cão, ali está sem cão, né? É seu cão para atender seus comandos. Treina o cão com palavras curtas, né? Uma hora a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre treinamento, mas palavras curtas, né? 4, você é o líder. Ele tem que aprender a não ficar puxando você no passeio. Cada vez que ele puxar, você para e traz ele de volta para o seu lado. Ele puxou, traz ele de volta. Então, vai ter uma hora que ele vai entender que toda vez que ele puxou, o passeio vai parar, né? Porque você vai exigir que ele fique do seu lado e não fique te puxando, né? O 5, assim como acontece com as pessoas, os cães e se exercitam com uma saúde melhor. Então, eles têm que brincar. Compre ração, o 6, compre ração de boa qualidade, dê a quantidade correta que você tem que dar, e pode dar algumas outras coisas como complemento, não pode dar demais, né? Frutas, legumes e tal, tem algumas que você pode dar, não são todas não, tá? Algumas são bem perigosas para os animais, por exemplo, a uva. Uva, qualquer tipo de uva, até uva passa, né? Uva é um veneno para os animais de estimação. Então, a gente não deve dar uva. Mas tem aí, ó, na foto, ó, além da ração, você tem um pedaço de abóbora, um pedaço de maçã, de cenoura, eles vão se divertir com isso, tá bom? O 7, pelo menos uma vez por ano, levar para o veterinário para fazer um check-up, certo? O 8, transporte o animal na coleira, na guia, né? Se for carregar de carro, sempre dentro da caixa de transporte, isso é lei, viu? Isso é obrigatório. Se a polícia para e você tem um animal solto dentro do carro, dá multa, viu? É obrigatório transportar em caixa de transporte presa com um cinto de segurança, tá bom? E quanto aos gatos? Próxima tela aí fala dos gatinhos, ó. Gato também, ó. A maior parte das recomendações sobre os cães serve para os gatos. Mas vamos lá, ó. 1. Quer dar um petisco para agradar seu gato? Dê ração úmida daquela de sachê, ou misture um pouco de ração, ou misture um pouco na ração de vez em quando. Ó a carinha do gato, ó, quando você deu só uma... A próxima tela aí, ó, a carinha do gato quando você deu só uma cenourinha para ele comer, cuidado. Coitado, olha lá, ó. Vê se ele gostou, que você deu só uma cenourinha para ele, né? Então, tem que agradar. De vez em quando, ele vai ficar feliz, principalmente quando fez alguma coisa legal, fez alguma coisa certa, você dá um agrado para o seu gatinho, né? O 2, olha que legal isso aí, ó. O brinquedo que os gatos mais gostam é a caixa de papelão. Se você montar uma pirâmide aí com caixas de papelão para ele se divertir, entrar por um lado, sair pelo outro, fazer um labirinto, ele vai adorar. Coisa que o gato mais gosta. Olha no item 2, na próxima tela aí, ó. Não, a próxima tela é 2, não é 3, a próxima. Olha que legal isso aí. Você pega uma caixa de papelão e veste a caixa de papelão, não, na anterior mesmo, chefe. Veste a caixa de papelão com uma camiseta velha. Olha que legal que fica isso aí, ó. Só vestir a caixa de papelão com uma camiseta velha. Seu gato vai gostar muito. A próxima, ó. Tem que ter tela, né? Quem tem gato, principalmente gato, cachorro também, mas principalmente gato, precisa ter tela aí
nas janelas, né? A próxima tela, gato gosta de tomar banho? Não, vê se esses gatinhos aí estão felizes, ó, tão nada, né? O gato é autolimpante, tá? Ele se limpa sozinho, ele não precisa tomar banho, a não ser, lógico, que ele se sujou, ele rolou em alguma coisa no quintal, e tá cheirando e tal, então aí você vai dar um banho nele, mas ele não vai gostar muito, não, tá bom? Muito cuidado com a castração é importante, o item 5, né? Castração é importante, e de gatos mais ainda, porque evita briga, doença, cria indesejada. Tá? Na próxima tela, cuidado com as coisas que têm cheiro forte, né? Produtos de limpeza, que podem causar alergia nos animais. Tem alimentos que podem intoxicar, olha aí o exemplo, ó, nesses desenhos, na próxima tela aí. Que podem intoxicar seu animal. Chocolate, viu o chocolate lá, ó? Macadâmia, bebida alcoólica, cebola, alho, uva, café, viu lá? Quanta coisa? Pode dar pão para os animais? Não, para o cachorro, para o gato, não. O pão aumenta muito a taxa de glicemia deles, né? Osso pode? Então, osso, a maioria pode entalar na boca, eu já tive que operar cachorro porque ficou com osso entalado na goela, no estômago, então, o que o animal precisa comer é ração. Você tem que dar ração, que é equilibrada, e de vez em quando dar algum agrado para ele, né? Próxima tela, nunca medique por conta própria. Olha, 3 medicamentos aí que são muito comuns, ó, Tilenol, Cataflam e Voltaren. Esses medicamentos são veneno para os animais. Veneno, é a mesma coisa que você dá veneno, entendeu? Ah, ele pulou e parece que está mancando, eu vou dar um Voltaren. Não faça isso, você está dando veneno para o seu animal e ele pode morrer. Não faz muito tempo eu atendi um animalzinho que a dona tinha dado Voltaren para ele e ele acabou morrendo, né? Por causa disso, por causa do Voltaren. Gato, principalmente gato, Tilenol é um veneno muito, muito perigoso para eles. Então, nunca dê medicação por conta própria. Bom, chefe, vamos parar aqui para abrir para perguntas. E pode voltar aí uma tela. E aí, quem tem perguntas, já mandaram, vocês vão mandar as perguntas pelo chat, tá bom? Para que o chefe Bruno possa ir passando aí para a gente. Bom, enquanto eu estava falando, eu não consegui acompanhar o chat, mas eu já vi algumas perguntas aqui, por exemplo, como é que pega a raiva, né? Como os animais pegam? Tá. Então, a raiva é o seguinte, ela tem muitos anos, né, que não acontece caso de raiva aqui no Brasil, passando de um animal doméstico para outro. Os poucos casos que tem são assim, é uma doença que é mais comum, por exemplo, entre morcegos, ok? A raiva é uma doença que é comum entre morcegos. Aí fala assim, mas o morcego mordeu o gato ou o cachorro? A maioria das vezes não. A maioria das vezes o que acontece? Como o morcego está doente, ele cai no quintal e o cachorro vai lá mexer, o cachorro ou o gato, né? Então, um caso que teve isso há muitos anos, foi, se eu não me engano, em Pernambuco, ou na Paraíba, não sei, foi no Nordeste, que o gato ficou mexendo com o morcego e acabou adquirindo a raiva, né? Aí depois, esse gato acaba passando para o humano, então, significa que a raiva é uma zoonose, né? Todas as doenças que a gente chama de zoonose é porque elas podem passar do animal para o ser humano. E a raiva é uma doença muito, muito perigosa para o ser humano, para os animais também, né? Mas se a gente imaginar uma epidemia aí de raiva entre humanos, seria um desastre, porque é uma doença que não tem cura, então,
há uma preocupação muito grande, talvez das zoonoses, é uma das que mais nos preocupam, tá bom? Tinha uma outra pergunta aqui. Chefe Bruno? Oi, chefe Renato, tem sim. Por que os cães não podem... Oi. Alface. Por que os cães não podem comer uva, não é isso? Tem mais. Então, a uva... eu vi aqui... bom, a uva, ela tem uma substância na uva que é tóxica para os cães, né? E mesmo a uva passa, né, independente da quantidade, então é bastante perigoso. Tem outra Bruno, pergunta. você quer passar as perguntas para mim? Eu tenho, ó, eu vou te passar uma. Pois não. Tá me ouvindo aí, chefe? Alô, chefe Tô Renato? sim, pode falar. Legal. Ó, uma pergunta que chegou aqui também, criar papagaio é proibido? Então, papagaio, jabuti, cobra, esses animais, é permitida a criação, contanto que você tenha comprado de um produtor, de um criador autorizado pelo IBAMA, né? O que é proibido é você comprar, por exemplo, no paralelo, aí, esses animais que vêm por contrabando, né, por transportados ilegalmente, capturados na natureza, tal. Isso é proibido e é um crime grave que dá cadeia, né? Nós vamos falar sobre isso depois. E então só pode comprar esses animais quando eles foram comprados de criadores autorizados pelo IBAMA. E aí a gente tem a nota fiscal, toda a documentação que diz que aquele animal foi criado nasceu em cativeiro, foi criado em cativeiro, não foi retirado da natureza, tá bom? Legal, eu vi chefe. uma outra pergunta aqui, desculpe. Pode falar. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, melancia, né? Alguém perguntou sobre melancia. Sim, as frutas que não são ácidas, por exemplo, manga, maçã, melancia, banana, e os legumes também, né? Cenoura, alguns legumes que não são ácidos, sim, a gente pode dar, tá bom? Os que são mais ácidos, como laranja, mexerica, essas coisas não é bom não, porque aumenta muito a acidez nos animais, pode dar algum prejuízo para o estômago e tal. Mas as que não são ácidas, pode sim. A gente só deve tomar o cuidado de não pode dar mais isso do que ração, né? A alimentação básica deles é ração. Qualquer outra coisa que a gente dê tem que ser só como um agrado e não substituindo a quantidade normal de ração. Tem mais uma pergunta, chefe. As calopsitas podem comer... Pois não. Perguntaram, chefe Renato, se pode dar Pode falar. alface para gato. Tem alguém falando que o gatinho gosta de comer alface e come muita planta também. Perguntou se pode dar casca de pão ou pão para cachorro. Uva, perguntou por que uva faz mal para cachorro. E por enquanto é só, depois eu falo mais, chefe. Tá bom. Da uva eu já falei, pão não pode, tá bom? Nem para gato, nem para cachorro. O nível de carboidratos é muito alto e vai desbalancear aquilo que a gente esperava que o animal tivesse uma alimentação balanceada, tá bom? Periquito pode comer cenoura, sim. Animais, casca de ovo, se a calopsita pode comer de ovo, pode sim. Tem uma outra. Chefe, vamos passar para a segunda parte? Vamos. Pois não. Acho que vamos responder mais uma pergunta e a gente passa para a segunda parte, porque às vezes nas outras apresentações a gente acaba respondendo alguma pergunta também, né? Tá, então só uma última aqui. As vacinas custam caro? Vamos pensar da seguinte forma. A V10, por exemplo, de cachorro, na faixa aí de R$100, né, a vacina. E a da raiva entre R$40, mais ou menos, né, a da raiva. Mas vamos pensar um pouco nisso. Você fala assim, eu tenho que gastar R$140 de vacina. Só que o que você está garantindo? Que seu animal vai ter saúde por um ano
ele está livre de todas essas doenças graves, né? Se ele ficar doente, qualquer uma dessas doenças que ele pegar, você vai gastar muito mais do que R$140, R$150, vai gastar muito mais, você, inclusive, pode perder seu animal, ele pode morrer. Então, se a gente for pensar, mas R$150 por ano é caro, é barato? Olha, é muito mais barato do que você ter que tratar, caso ele fique doente. Então, é melhor prevenir, tanto para o seu bolso, como para a saúde e a alegria do seu animalzinho, você garante que ele vai ter bastante saúde. Chefe Bruno, acho que só naquela apresentação que a gente estava, tem a tela 31, se você puder colocar, não sei se você consegue ainda, a 31. Ou então, pode pôr a apresentação dos itens 4, 5 e 6, e a gente volta depois nessa 31. Aí você vê o que é mais rápido. Isso, olha lá, ó. Dá uma olhada aí, ó. Cães e gatos não devem lamber nossa boca, ok? Vou falar uma coisa que vocês vão ficar com um pouquinho de nojo, mas é a pura verdade. Papel higiênico de gato e de cachorro, sabe o que é? A língua deles. É assim que eles se limpam, entendeu? É nojento falar isso? É nojento, mas a gente tem que pensar, né? É assim que os gatos e os cães se limpam, eles, depois que faz cocô, olha lá. Então, eles não devem lamber nossa boca, tá bom? Nós vamos para a segunda parte, então, a apresentação dos itens 4, 5 e 6, aí a gente abre para perguntas de novo, ok? Sobre alface, veja, alface, para alguns animais, por exemplo, tartaruga, se a gente dá muita alface, pode dar diarreia, tá bom? Então, tem alguns animais que a alface em excesso, ela dá diarreia. Então, pode dar alface? Pode, mas pouco, ok? Meu bichinho gosta muito, meu gato gosta muito e tal. Tá bom, pode dar, mas pouquinho, porque senão você arrisca soltar o intestino, tá legal? Vamos lá para os itens 4, 5 e 6. Se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder agora, mais para o final nós vamos responder, tá? Giló pode comer sim. Pode passar então, chefe Bruno, a próxima tela. Então, item 4. Pode avançar? Nós vamos falar sobre os maus tratos, né? E acho que tem que voltar uma, chefe. Voltar uma tela. Isso. Tem hora que eu não sei se para todo mundo. Tá, animais de estimação, a próxima. A próxima tem os itens, não é isso? Tá, e a próxima? Legal, aí, ó. Então, como identificar as formas, anterior, identificar as formas de maus tratos, na anterior, chefe. Na próxima. Bom, então, a especialidade, no item da especialidade, isso, nessa aí, chefe. Então, os cachorrinhos aí, ó. Identificar as formas de crueldade a que estão expostos os animais, conhecer a legislação e explicar como solicitar e obter a ação de autoridades. Então, vamos lá. A lei que protege os animais, a principal, né, tem outras leis, mas a principal lei é uma lei federal 9.605/98, tá bom? Que trata de crimes ambientais. Então, nessa lei diz o seguinte, ó, tudo que é proibido, ó, praticar ato de uso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Então, animal silvestre, né, então você pode estar andando na rua e tem um passarinho, alguma coisa que é da natureza lá,
o animal doméstico, que é aquele criado pelas pessoas, né, e aqueles domesticados, que eles existem livre na natureza, mas também no meio doméstico, né? Nativos ou exóticos. Nativos são os brasileiros, né, daqui, e exóticos são aqueles que vieram de fora, tá bom? Exótico, às vezes a gente confunde, fala assim, um animal exótico dá a impressão que é um animal diferente. Não, animal nativo é aquele que nasceu no Brasil, exótico é aquele que veio de fora do Brasil, tá bom? Pena, 3 meses a 1 ano de prisão e multa, aumentada de 1/6 caso o animal morra, tá bom? Então, são considerados maus tratos aí, ó, abandonar, espancar, envenenar, não dar comida diariamente, manter preso em corrente, olha aí, hein? Vocês já viram um cachorro preso em corrente, não viram, não? Pois é crime, né? Manter preso em corrente, em local sujo ou pequeno demais, entre outras práticas. Tudo isso está previsto ali na 9.605/98, tá? É a principal lei. Mas tem outras, ó, na próxima tela, leis de proteção aos animais. Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ou um outro decreto bem antigo, 1934, a questão de fazer experiência científica usando animais, também tem legislação, né, sobre compra e venda de animais silvestres, assim por diante. Na próxima, chefe. Então, esses cartazes aí, ó, esse é da Prefeitura de Jacutinga, falando sobre a lei também 9.605/98, ela é de 1998, aquela frase que eu falei, ó, animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo, né? E a gente deve denunciar. Próxima tela, essa lei, ela é do Estado de São Paulo, ó, 16.308/16, ela diz o seguinte, ó, que uma pessoa que cometer maus tratos a um animal, sob sua guarda ou guarda de outra pessoa, ela é proibida de obter a guarda do animal agredido ou mesmo de outros animais. Ela fica proibida de ter animal doméstico daí para frente, já que ela foi condenada por maus tratos, né, porque ela não cuidou direito, ela também não pode mais ter animais, né, é bem grave. A próxima tela fala de algumas coisas aí, ó, proibido carroça, né, cavalo puxando carroça, é uma lei lá de Curitiba. Animais de circo, aqui no Brasil já está proibido há bastante tempo, né, em vários países. Embaixo aí, ó, venda e exposição de animais em vitrines e gaiolas está proibida no Brasil, também tem aí a lei que proibiu. E mais, essa amarelinha, ó, sancionada a lei que proíbe comércio, tá vendo a amarelinha que tem um ganso, isso aí é o seguinte, tem um patê que é feito com fígado de ganso, que tem o animal é tratado com bastante crueldade para a produção daquilo, e aqui no Brasil já está proibido, e também pele de animais, aqui no Brasil já é proibido vender pele de animais, né? Próxima tela. Como que a gente... Está lá no item da especialidade, né, no item 4. Como é que a gente denuncia? 190, olha lá, eles não sabem pedir socorro, mas a gente pode falar por eles. Então, você pode ligar 190 e denunciar, ou ligar 181. O 190 você precisa se identificar, e 181 você não precisa se identificar, tá bom? Aqui em São Paulo, a gente pode fazer a denúncia também pessoalmente, lá na Avenida São João, ou por telefone, tem os 3 telefones aí, o horário de funcionamento. Legal? Próxima tela. Falei que a gente ia falar sobre isso várias vezes, ó, animal não é brinquedo, sente fome, dor e medo. O item 5, vamos lá. Item 5, ó, explicar como proceder em caso de acidentes, tendo os animais como vítimas. Eu vou dar uma dica, que é o seguinte, a mesma coisa que você faria se fosse uma criança, se fosse uma pessoa que sofresse um determinado acidente, próxima tela aí, chefe, por favor, é o que você vai fazer no caso de acidentes com animais de estimação. Em todos os casos, tem que levar imediatamente ao médico veterinário. Então, houve um acidente e o animal é vítima, tem que levar para o veterinário. Vamos pegar alguns exemplos, né?
ingestão de substância tóxica. Veja que tudo isso pode acontecer com criança e pode acontecer com adulto, ó. Ingestão de substâncias tóxicas. O animal comeu a planta da avó que estava lá no quintal, comigo ninguém pode, que é venenosa, todo mundo sabe que aquela planta é venenosa. O animal comeu aquela planta e está intoxicado. Ou ele tomou cândida, bebeu cândida. Quer dizer, ele ingeriu alguma substância tóxica, né? Não provocar vômito, é a mesma orientação que a gente dá quando é uma criança, e leva ao médico, né? Ingestão de objetos. Então, ele engoliu a tampinha da garrafa, engoliu o pedaço do controle remoto, leva para o médico veterinário, não tenta provocar vômito. Atropelamento. O animal foi atropelado, ele tem sangramento, você põe uma bolsa de gelo no ferimento onde está sangrando e leva para o veterinário. Briga com outros animais, a mesma coisa, né? Sobre atropelamento. Dá licença um minutinho que eu preciso beber um gole d'água. Sobre atropelamento, se a gente precisar imobilizar, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usa para imobilizar o braço, uma perna de uma pessoa que se machucou. Eu fui buscar um copo d'água. Então, pode imobilizar, se tiver sangramento, bolsa de gelo, onde está sangrando, e leva para o veterinário. Briga com outros animais, a mesma coisa. Queimadura. Será que isso acontece com animais? Queimadura? Acontece sim. Você está lá mexendo na cozinha, no fogão, e derrama água quente. Água quente pode cair no seu pé? Pode. E pode cair em cima do cachorro que estava do seu lado? Pode também. Ou do gato? Pode. Então, pode acontecer queimadura. O que você faz? Protege com pano úmido limpo, você pega um pano limpo, né, umedece, protege ali onde caiu a água fervendo, onde caiu o óleo fervendo, e leva para o veterinário, tá bom? Choque elétrico. Fala, isso aí não acontece. Acontece sim. O cachorro vai lá e fica mastigando o fio do carregador do celular. Quando você vai ver, o cachorro está sendo eletrocutado lá, porque foi mexer no fio. A mesma coisa se fosse uma pessoa. O que a gente tem que fazer? Afastar a fiação usando alguma coisa de plástico ou de madeira seca. Se você pegar o cachorro na mão, você passa a levar choque junto, né? Lembram disso? A gente aprendeu isso quando aprende primeiros socorros, né? A pessoa está levando choque, para você afastar o fio, ou afastar a pessoa, ou o animalzinho, você não pode encostar, você tem que afastar usando alguma outra coisa, um cabo de vassoura, alguma coisa que não vá transmitir a energia elétrica, tá? Isso aí é importante. Vamos ver a próxima tela. Picada. Não, antes disso, afogamento. Pode acontecer? Pode também, afogamento. Desde gato que cai dentro como fala, daquele latão de água de chuva, que tem gente que tem no quintal um latão para recolher água de chuva, e o gato cai lá dentro e não consegue sair. Massagem, RCP, reanimação cardiopulmonar, ou RCR, né? Reanimação cardiorrespiratória, até chegar ao pronto-socorro veterinário. Como é que a gente faz com o ser humano? 30 compressões e 2 respirações. E como é que faz com o animal? A mesma coisa. Tá bom? Tem a massagem cardíaca que você faz. Se for gato, você abre e fecha a mão no peito dele. Se for cachorro, você vai fazer a massagem, cachorro grande, você vai fazer massagem igual faz com humanos. Tá legal? Se você não sabe fazer, você vai chamar alguém que sabe, e para a pessoa usar as técnicas de RCP para poder reanimar o seu animal. E de preferência, manter a cabeça mais baixa do que o corpo, porque esse líquido precisa sair dos pulmões. E por fim, aí, no final da tela, picada de animal peçonhento. Eu coloquei várias fotos, você está vendo que todos eles estão com a cara inchada? Isso é o primeiro sinal de uma picada de abelha, picada de cobra, picada de escorpião. É essa cara redonda de lua cheia aí. Fica inchado, bastante inchado o focinho. Tá bom? Principalmente focinho, por quê? Porque é como eles vão lá meter a cara lá para saber o que é aqui. É um escorpião, ele vai lá ver, nunca vi isso. Aí ele chega lá, ele vai cheirar, né, ele vai ver, aí pronto, o bicho pica bem o focinho dele, tá? Então, essas
isso é uma indicação de que ele foi picado por algum animal venenoso, algum animal peçonhento. Tá certo? E vamos no slide, e aí nós já vamos abrir para a pergunta. O próximo slide, ó. Explicar medidas de proteção requeridas pelos animais, tais como cuidados, abrigo, entre outros. Cuidados, nós já falamos vários, né? Sobre abrigo, ter a casinha, um lugar que ele fica protegido do sol. Tá? Então, vamos ler, ó. Ele tem que ter proteção do sol, chuva e frio, então pode ser uma casinha ou um lugar onde tem um tapetinho que ele pode deitar, né, para esses dias, por exemplo, que tem feito frio, sempre tem que ter algum lugar que ele possa se sentir um pouco mais protegido. Alimentação de boa qualidade, água fresca, castração para evitar doença, evitar acidente, evitar prenhez, para não ter filhote indesejado, tal. Passear, brincar, tomar vacina, controle de ectoparasitas é pulga, tá? Pulga, carrapato, ectoparasita. Vermifugação, tomar remédio para verme. Higiene e saúde bucal. Precisa escovar os dentes? Uma outra hora a gente fala sobre isso. Normalmente, se você der uma ração boa, e não der, por exemplo, pão, essa comida humana, né, arroz, feijão, essas coisas, se você der ração e de vez em quando só uma fruta, um legume, alguma coisa, ele não vai ter problema de saúde nos dentes, tá bom? Então, se ele tiver, vai ser bem mais para frente, vai ter, fazer limpeza de tártaro e tal. Aí, mais uma outra hora a gente pode falar sobre escovação também. O 9, ó, banho, tosa e escovação do pelo, né? E 10, consulta com o médico veterinário, tá bom? Esses 10 itens aí, ó, foi a doutora Ana Paula Teixeira da Silva que listou num site que chama A Cidade On, ela tem bastante coisa legal lá naquele site. Então é isso, agora vamos lá para as perguntas novamente. Falar sobre a leptospirose. Chefe Renato, a Fernanda fez a chefe Fernanda fez um compilado aqui das perguntas, até para a gente ministrar aqui o tempo aqui, ela vai falar algumas aqui, pode ser? Pode ser. O que causa a leptospirose? Quais são os sintomas? Então, os sintomas da leptospirose nos animais e nos humanos, ela é um pouco parecida, né? Febre, dores, o corpo dolorido, né? E icterícia, fica bastante, as mucosas, né, o olho, a língua, a boca, a gengiva, fica bem amarela, e desidratação, diarreia, perde bastante água, né, começa a ter diarreia, desidratação, e começa a aparecer mancha. Então, como que o animal pega a leptospirose? Principalmente na urina do rato, né? Então, a gente precisa ter, é uma coisa que precisa ter bastante atenção, e eles vão atrás, se um cachorro normalmente vai atrás mesmo de um rato sem entrar no quintal, né? Então, é importante que ele tenha tomado a vacina V10, né? E o gato também tomar as vacinas dele, porque é uma doença bem perigosa, tá bom? Ela é causada por bactéria. A maioria das doenças da vacina são causadas por vírus, no caso da leptospirose, é uma bactéria. Pode falar. E a próxima, chefe, Renato? Ô, chefe, tem coisa da apresentação anterior ainda, tá? Sobre as rações com corante. Já vi muitas postagens sobre alimentação natural para gatos. Quais são esses alimentos? Com corante? Então, nós, no dia a dia, nós, os humanos, nós também comemos muita coisa que tem corante, né? Sorvete, doces e salsicha, muita coisa. A maioria das pessoas não tem alergia aos corantes. Eles são corantes alimentícios, eles são produtos com uma boa margem de segurança, né? Mas tem pessoas que têm alergia. E os animais acontece a mesma coisa. A maioria dos animais não tem alergia aos corantes, não vai ter problema nenhum com corante. Aqueles que tiverem,
alergia, ele começa a ter diarreia, normalmente por causa de ração e petisco, que tem muito corante, e aí esse animal, no caso, vai ter que esse animal vai ter que usar uma ração específica que não tenha corantes, mais natural. Mas isso não é muito comum. A mesma coisa que acontece com os humanos, não é muito comum ter alergia a corante, não. Próxima pergunta, chefe. O que acontece se um animal com raiva te morder? Quais são os sintomas? Se o animal com raiva morder você e você pegar essa doença, provavelmente não vai terminar nada bem, tá bom? A tendência é a pessoa com raiva morrer. Por isso que é uma vacina obrigatória praticamente no mundo inteiro, os animais, os gatos e os cachorros, e outros animais também, mas gato e cachorro precisam tomar obrigatoriamente a vacina da raiva. Sem a vacina da raiva, você não pode, ninguém pode nem saber que você tem um cachorro, se você não for dar a vacina, porque você arrumou um problema bem grande se deixar de vacinar. Meu gato já tomou. Aqui pertinho. Ô, chefe. Ah, legal. Chefe, periquito também tem que tomar a vacina da raiva? Pessoal, vamos só manter o nosso combinado lá no começo, as perguntas serem escritas, porque senão vai para um e vai para outro e fica desigual. Vamos só direcionar as perguntas no chat para a gente para ter uma organização. Tudo bem? Vamos colocar as perguntas sempre escritas lá no chat. Tia Fernanda, a próxima pergunta, por favor. Os animais podem pegar corona, chefe? Chefe Renato, o seu está no mudo agora. O coronavírus, esse nome, coronavírus, é o seguinte, é o vírus em forma de coroa, por isso chama coronavírus, né? É um vírus que tem forma de coroa. Então, existem vários coronavírus, existem muitos vírus com formato de coroa, né? Então, às vezes a gente confunde por causa disso, por causa do nome. O que causa a Covid-19, a que causou essa pandemia no mundo todo, é um tipo específico, é um novo tipo aí de coronavírus que surgiu, né? Os animais, que nem os cães, existe um coronavírus que dá diarreia, esse é o problema principal, né? Que dá diarreia, e é uma doença de difícil tratamento nos cães, por isso que tem vacina, porque muitos cães morrem por causa de coronavírus, mas não tem nada a ver com a Covid-19, é uma outra doença. Agora, se fala assim, tá, e a Covid-19, essa da pandemia, é possível o animal pegar? Sim, já tem alguns casos que ainda estão sendo estudados, mas são pouquíssimos, é coisa assim de 5, 6 casos no mundo, que estão sendo bastante estudados, e a gente não tem ainda nenhuma informação científica conclusiva sobre animais com Covid-19, tá bom? Ok, nós vamos responder só mais duas, chefe Renato, só por conta do nosso horário, e ao final a gente abre para mais, tudo bem? Chefe Fê? Os cãezinhos podem comer mexerica, laranja, churrasco, milho? Milho pode, churrasco não, porque normalmente no churrasco, ainda por cima, o que dão para o cachorro é aquilo que não presta, que é a gordura, que é o sebo e não sei o quê. Então, não. Se você vai fazer um churrasco na sua casa, o seu cachorro tem que ser educado para não ficar pedindo nada, ou então você deixa ele lá no canil, deixa ele lá em outro lugar, lá no quarto, porque senão você vai dar uma alimentação para ele que não estava prevista no equilíbrio nutricional que a gente tem na ração, tá bom? Que mais você falou? Churrasco, mexerica e laranja não é recomendado, as frutas ácidas não são recomendadas, tá? Se ele pegar sem querer ali de vez em quando um gominho de mexerica, também não vai fazer mal nenhum, não, mas não é uma coisa que a gente deve dar com frequência, as frutas ácidas. Obrigado, chefe. A última pergunta desse bloco. Como é a reanimação dos animais, chefe? Pode fazer como faz no humano, tipo a força e o jeito? Tem que ser como se faria numa criança, tá bom?
Então, a força já não é tanta como a gente faz com o humano. Há pouco tempo eu tive que socorrer um vizinho que sofreu um infarto, e a gente faz muita força. Quem está fazendo a massagem cardíaca começa a suar, porque você faz bastante força mesmo, né? Eu fiquei meia hora fazendo o RCP, e então tem uma hora que eu já estava suando mesmo. Então, você faz muita força. No caso dos animais, dos cães, você vai fazer com a força que faria em uma criança, né? Já não é tanta força. E nos gatos, você não chega a usar as duas mãos e fazer força de cima para baixo. Você vai apertar o peito dele, lateral, né? De um lado até o outro lado, como está naquela figura que nós mostramos lá, você vai apertar, abrindo e fechando a mão para forçar o peito dele. E várias pessoas perguntaram também sobre usar máscara. Não, não precisam usar máscara. Ô, chefe, Não eu tenho uma deve pergunta. Então, para a terceira parte, é isso? Isso, Itens 7, 8 e 9. Legal. Escoteiros, eu não sei quem foi que falou, só para a gente manter aquele combinado, vamos escrever as perguntas no chat, e aí depois a chefe Fernanda vai e manda só para organizar, porque somos muitos aqui, então não dá para fazer as perguntas ao vivo, mas as perguntas serão respondidas ao final da apresentação ou até depois por escrito, tudo bem? Então vamos passar para a terceira parte, ok, chefe Renato? Ok. Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar do item 7. Pode avançar. Ó, o item 7. Construir, instalar e manter um bebedouro e comedouro para animais de estimação. Então, você vai construir, né? Então, tem lá o comedouro do seu cachorro, do seu gatinho e tal, mas você que vai construir. Então, olha um exemplo aí, né? Esse exemplo, você pega um cano de PVC, duas curvas, né, de cano, dois cotovelos, né, de cano de PVC, e você vai encher a garrafa PET de água e põe ela de ponta cabeça ali. Com isso, os animais vão ter água fresquinha até esgotar aquela garrafa. Isso aí é legal, porque com isso você já está pondo aí 2 litros, né, de água já de uma vez. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. É uma ideia, tá? Porque o que fala o item 7 da especialidade? Que você deve construir, instalar e manter funcionando um bebedouro, né, e um comedouro. Vamos ver a próxima imagem, também é feita com garrafa PET. Olha que legal aí, ó. Tanto para colocar água, como para colocar comida, né? Você pode usar com garrafa PET. Então, isso aí você vai, para você mexer com as ferramentas, lobinhos devem pedir ajuda para os pais, né? Para mexer com as ferramentas que precisa para fazer isso, mas dá para vocês fazerem uns comedouros aí bem legais. Aí que eu coloquei, aí são só algumas ideias, tá? Vocês podem pesquisar, pensar aí umas ideias bem legais, para vocês cumprirem o item 7 da especialidade, ok? Aí vamos ver a próxima tela, ó, já é o do item 8. Nós já falamos bastante sobre vacina, nós vamos falar um pouquinho mais, ó, identificar os benefícios das vacinas como medida preventiva e os perigos representados pelos parasitas que provocam as principais zoonoses. Primeiro vamos entender isso aí que está no item 8, ó. Benefícios das vacinas, nós já falamos alguns. Você vai evitar as principais doenças que atingem os animais, né? E os perigos representados pelos parasitas. Então, o que são os parasitas aí que ele está falando? Ó, quais são os perigos representados pelos parasitas? Você tem 2 tipos de parasita. Ectoparasita, que ficam do lado de fora do animal, então, pulga e carrapato, né? E endoparasita, que fica do lado de dentro do animal, que são os vermes, ok? Então, ó, o que fala aí no texto, ó, os perigos representados pelos parasitas. Então, parasita, os de fora, que é pulga e carrapato, e ácaro, né, que é o que causa sarna, é um ácaro. E os de dentro o quê? Principalmente verme, tá bom? Que provocam as principais zoonoses. Já falamos sobre isso também. O que é zoonose? Zoonose é a doença que passa do animal para o ser humano, ok? Então, vamos aí para a próxima tela.
Isso aí eu já falei, ó, parasitas, né? Endoparasitas são os eumintos, protozoários, né? São os vermes que dão lá no intestino, e o ectoparasita é aquele que fica de fora, ó, pulga, carrapato, ácaro, tá? Eu falo ácaro que é para lembrar da sarna, tá? A sarna é um ácaro que provoca. A próxima tela. Quando a gente percebe que um animal tem endoparasitas, né? Que ele está com verme, perda de peso, apatia, diarreia e vômito. Esses são os principais sinais. A diarreia, às vezes, tem até um pouquinho de sangue, porque esses vermes, eles estão dentro do intestino e eles se grudam na parede do intestino e, às vezes, tem até sangramento, tá bom? E ectoparasita, né, que são aqueles que ficam do lado de fora, pulga, carrapato e ácaro também, que eu comentei. Quando você percebe coceira excessiva e queda de pelo localizada. Então, vamos explicar isso aí direitinho. Se coçar, até a gente se coça. Não é porque o animal está se coçando que ele está com sarna, que ele está com pulga, não sei o quê. A gente mesmo se coça e a gente não está com pulga, né? Então, tem uma coceirinha, né, tal, e coçar um pouquinho, isso daí é normal. Queda de pelo localizada, isso é preocupante. Uma queda de pelo generalizada, meu cachorro solta muito pelo. Oxe, tem hora que você vai juntar os pelos do cachorro do quintal, quase que dá para fazer outro cachorro, né, de tanto pelo. Então, também é normal queda de pelo. Mas está caindo mais do que caía antes. Tudo bem. Então, aí teve uma alteração, o veterinário vai ter que olhar. Mas só cair pelo é normal. Só se coçar um pouco é normal. Tá? Quando essa coceira saiu daquilo que é o normal, ou a queda de pelo saiu, que é normal, a gente desconfia do ectoparasita, da pulga, do carrapato ou do ácaro. Tá? Próxima. Falei, né, sobre zoonoses, são doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos, né? Quais são as principais aí? Leishmaniose, leptospirose, nós falamos sobre ela, né, que a gente fala que é a doença do rato, né? Toxoplasmose, esporotricose, são zoonoses importantes aí, sérias, que podem ser transmitidas por cães e gatos. Esporotricose é uma infecção... Esporotricose é uma infecção cutânea causada por um fungo. Então, esporotricose começa a se coçar, começa a formar uma ferida, e aí quando a gente vai no médico, no dermatologista, ele vai fazer o exame e vai chegar à conclusão que a gente está com esporotricose, certamente isso foi passado de um animal para a gente, tá? Giardíase. A giardia é causada por verme, né? Essa doença é um verme que causa e também pode passar para a gente, né? E aí, o que o ser humano vai ter? Diarreia. Babesiose é por ectoparasita, pode ser passado para o ser humano. Escabiose, sabe o que é escabiose? Sarna, é um nome bonito, não é escabiose, mas é a sarna, passada por um ácaro. Pode passar do animal para o ser humano? Sim, eu já tive várias vezes, porque a gente pega, né, dos cachorrinhos que a gente atende, você não percebe que ele ainda não dá para perceber que ele está com sarna, porque ele acabou de pegar. Aí você vai, atende e tal, lava as mãos direitinho, quando você vai ver lá perto do cotovelo, começa a coçar. Aí por quê? Porque você pegou sarna, né? Às vezes no avental, pega um pouquinho na manga, tá? Então eu já peguei várias vezes, por causa de atender os cachorrinhos, socorrer cachorro e tudo, né? Então, escabiose passa do animal para o ser humano, tá bom? Eu ia comentar uma coisa, assim, sobre a giardia. A giardia outros acontece a mesma coisa, mas eu vou dar o exemplo da giardia. A giardia só tem um jeito de você pegar do seu cachorro. Seu cachorro está com giardia, se ele tomou vacina, ele não vai pegar giardia, mas se ele não tomou, ele vai pegar, e ele vai ter diarreia e vai tratar. Mas passa para o ser humano? Sim, passa para o ser humano. Sabe como? Só tem um jeito, fezes do cachorro na sua boca. Só esse jeito que pega. Lembra quando eu falei dele se lamber? O que aconteceu? O cachorro se lambeu, e aí você deixou ele lamber sua mão, e você pôs a mão na boca, pronto, você pegou essa doença. Entendeu? É assim que funciona. Só tem um jeito de você pegar a giardia, é a sua boca ter contato com as fezes do cachorro. Criança pequena também, né? Porque a criança pequenininha, ela brinca com o cachorro, sujou a mão, às vezes, de cocô, e só que criancinha pequena põe a mão na boca toda hora, então acaba pegando giardia também. Para criança pequena, é uma coisa até um pouco perigosa, porque é uma diarreia bem séria que dá, tá
bom? Vamos na próxima tela, o item 9. O item 9 diz o seguinte, ó. O que você tem que fazer para cumprir o item 9? Identificar pelos sons que emitem 6 diferentes animais de estimação. E agora, como é que nós vamos fazer para cumprir o item 9, né? Identificar 6 diferentes animais de estimação pelo som que eles fazem. Aí tem algumas ideias, ó. Você pode fazer um jogo do Kim, com a sua patrulha, com a sua matilha, ou na alcateia e tal, né? Fazer um jogo do Kim, e vários sons vão sendo colocados para você ouvir, para todos ouvirem, e vocês têm que lembrar e identificar cada som desses, né? Identificar, quando a gente puder acampar novamente, né, parar num lugar, ficar todo mundo em silêncio e prestar atenção nos sons dos animais que tem na natureza, e a gente conseguir identificar, assim por diante. É assim que a gente vai conseguir cumprir o item 9, tá bom? Bom, é isso, nós já falamos do item 1 até o 9, só falta o 10, 11 e 12, a gente para novamente agora para responder perguntas sobre esses itens. Ô, chefe, Aí manda a pergunta pelo chat, tá bom? Manda a pergunta por mensagem. é porque teve uma pessoa que colocou assim, se é normal a cachorra fêmea e macho brigar do nada por nada. Mandaram aqui no chat. Eu sei. Então, pessoal, vamos lá só para a gente manter a ordem aqui, senão todo mundo falar, a gente não vai conseguir responder todos. Vamos colocar as perguntas no chat, porque senão o chefe Renato não consegue completar a apresentação. Então, por favor, as perguntas a gente direciona todas escritas no chat. A chefe Fernanda agora já selecionou as que já estão aqui, ela vai fazer a primeira pergunta. É isso que ele estava falando mesmo, chefe. Colocaram que é normal, fêmea e macho brigarem do nada por nada. Olha, o comportamento dos animais é uma das disciplinas da medicina veterinária, chama comportamento animal. Os animais, eles têm problemas, mas eles têm características, e algumas lembram até situações dos humanos, né? Por exemplo, você tem um animalzinho que quase foi atropelado, né? O cachorro, ele quase foi atropelado, ele fugiu, você deixou o portão aberto, ele saiu, vinha vindo um carro, o carro brecou em cima, ele tomou um susto. E sabe, e aí o que acontece? Agora ele não quer mais sair de casa de jeito nenhum, nem que você chame ele, põe na coleira e tal, para sair para passear, ele não quer passear. Por quê? Porque ele pegou trauma, entendeu? Falar, mas existe isso, problema psicológico nos animais também? Sim, existe também, né? Então tem alguns, como que a gente faz com o ser humano, né? Terapia, vai ter um acompanhamento psicológico, ou às vezes algumas coisas que ele precisa vencer por si só, para o ser humano perder alguns traumas. E os animais, a gente tem muita mais dificuldade de fazer isso, né? Então, só dando um exemplo aí das questões de comportamento. Quando dois animais brigam, normalmente eles estão disputando quem é que manda, quem é que é o dono do território, eles são territoriais, né? Principalmente os machos, então, tanto gato como cachorro, e eles querem provar que são eles que mandam ali naquele pedaço. E às vezes você tem dois que têm a mesma tendência a querer liderar, e eles vão ficar disputando, eles vão ficar brigando, eles vão ficar disputando, né? O ideal é que um adestrador, as pessoas que estão treinadas para lidar com o comportamento animal, possa atender durante 5, 6, 8 vezes, né, uma vez por semana, para ir treinando esses dois animais, para eles pararem de brigar e decidirem quem é que tem o domínio ali da situação. Mas essas questões comportamentais são as mais difíceis, né? Eu tenho inúmeros exemplos de animais que eu atendi na clínica, e o problema físico dele foi resolvido, e o problema comportamental nunca mais resolveu. A pessoa já tentou de tudo, e o animal continua com um determinado comportamento que não, desde aquele dia, que não muda mais,
entendeu? Então, é uma área delicada mesmo, o comportamento animal. Muito bom, chefe Renato. Agora nós temos uma outra pergunta. É importante que o animal ouça música? Não há nada conclusivo sobre isso. Tem algumas espécies que se sabe que a música faz com que ele fique mais calmo, por exemplo, animais de produção, vaca, para produção de leite, que eles ficam mais calmos quando eles ouvem músicas calmas e tem uma produção melhor. E em compensação, e os estudos são científicos, então foi feito também o contrário, você põe uma música que inspira tensão, né, os animais produzem menos. Então, sim, há influência da música nos animais, mas para os animais, isso animais de produção, né, galinha poideira, vaca leiteira, esses animais que são produtos, né, dos animais de companhia, né, os animais de estimação, não há nada científico dizendo sobre música, não. Ok, chefe Renato, muito obrigado. Agora a gente está indo já encaminhando para a última pergunta desse bloco. Chefe Fernanda. Por que cachorro come madeira e faz buraco na parede? Tem um que o Shih Tzu come as próprias fezes também, comentou. Então, vamos separar em duas partes, né? A primeira de comer madeira e parede. Veja, muitas vezes tem relação com vermes, tá bom? Então, é um animal que não tomou remédio para verme e isso faz com que ele coma coisas, terra, mato e fica mordendo a parede, mordendo... Tá. Então, muitas vezes é por causa de vermes. Uma outra coisa totalmente separada, totalmente diferente, é a questão das fezes. Veja, quando você usa uma ração muito boa, não vou nem falar uma ração normal, né? Uma ração normal, que tem bem equilibrada entre proteínas, vitaminas, tal. O que acontece? Se ele tiver a digestão dele, ele não consumir todas as proteínas que tinha na ração, vai sobrar um pouco de proteína nas fezes, ok? Então, ele pode confundir aquelas fezes com algo de comer. Por quê? Porque sobrou proteína que não foi digerida pelo organismo dele e que saiu nas fezes. Então, ele pode confundir aquilo. Outra coisa que leva o animal a comer fezes, ele está brincando com você. Ele está competindo com você. Por quê? Porque ele vai lá, faz cocô, você tira. Aí faz cocô de novo, você tira. Tem uma hora que sabe o que ele faz? Fala assim, já que é assim, então toda vez que tem um cocôzinho lá, alguém pega, então agora quem vai pegar sou eu. E ele começa a pegar o cocô, porque ele está achando que ele está competindo com você. Então, para que ele perca esse costume de comer fezes, primeiro, tem um tratamento com medicamento, tá? O médico veterinário vai poder orientar o medicamento que ele vai usar, para que as fezes dele não tenha mais aquela característica de alimento, de proteína que eu falei. Então, é um remédio que faz isso. E segundo, ele não deve ver você tirar as fezes. Ele fez cocô, você vai tirar? Você tira ele daquele lugar, não deixa ele ver você tirando, para ele deixar de competir com você e achar que aquilo é uma brincadeira, tipo quando você joga alguma coisa e vai pegar e fica disputando com ele, tá bom? Legal. Chefe Renato, para finalizar, aqui tem uma pergunta. A gente deve passar álcool em gel nos cachorros? E o periquito, ele precisa tomar vacina contra a raiva? Não, as aves, somente as aves de produção, né, a galinha poideira, que tem vacina, que devem tomar vacina obrigatoriamente, tá bom? Essas aves de criação doméstica, não. Sobre álcool gel, não deve passar, porque, inclusive, você vai causar um problema, eles são muito sensíveis, o olfato deles é muito desenvolvido, muito melhor do que o nosso, e você passar em álcool em gel, você vai causar um distúrbio,
que pode causar aí uma rinite, uma rinotraqueite, um problema respiratório no animal, tá bom? Fechou. E a última, os animais podem ter falta de ar? E se tiver, o que devo fazer? Sim, a falta de ar que dá nos animais é pelos mesmos motivos que dá no ser humano. É o quê? É pneumonia, é o problema respiratório, né? Às vezes porque ele teve contato com algum produto químico, com cheiro muito forte, né? Isso causou uma irritação nos brônquios, ele pode, inclusive, tossir, né? Então, sim, eles podem ter falta de ar. Outra causa da falta de ar é a cardíaca. Então, isso é a respiratória mesmo, né, de um problema no pulmão, ou então problemas cardíacos. Se o coração não estiver funcionando bem, um animal de idade, né, um animal idoso, e o coração dele não está funcionando bem, o que acontece? A oxigenação do corpo é menor do que deveria. Por quê? O coração não está funcionando direito, o sangue não circula direito e oxigena menos do que deveria. Como está oxigenando menos, o que o organismo faz? Faz o pulmão respirar mais. Quer dizer, está faltando oxigênio, porque o coração está fraco, não está espalhando, não está bombeando direito, falta oxigênio. Como falta oxigênio, o organismo acelera a respiração. Então, dá falta de ar, o animal chega a ficar com a língua roxa, esse é um sinal importantíssimo de que ele está com falta de ar. A língua começa a ficar um pouco mais roxa, cianótica, que a gente fala, né? Indicando que ele está com uma oxigenação abaixo do normal. Maravilha, chefe Renato, muito obrigado. Agora a gente vai passar para os itens 10 a 12, para a gente já indo para as nossas, os últimos itens, ok? Opa, deixa eu colocar aqui a apresentação. Pronto. Ok. Então, do item agora 10 a 12. É isso aí. Bom, item 10. Preparar e apresentar à sessão, em presença de um médico veterinário, uma palestra sobre criação de animais de estimação. Então, veja bem, o que você tem que fazer para cumprir o item 10? Preparar e apresentar, né, uma palestra sobre criação de animais de estimação. Não precisa ser sobre todos os itens que nós falamos. Você pode escolher, por exemplo, você fala assim, eu quero falar sobre a vacinação, ou então sobre os acidentes, né, que pode acontecer com os animais. Você pode pegar um tema. Aí você combina, quem é lobinho, pode combinar com os chefes da alcateia, para fazer isso lá na alcateia e fazerem a apresentação. Cada lobinho que está fazendo a especialidade pode apresentar um assunto diferente, e aí manda o link para mim, me convida, eu sou médico veterinário, eu vou participar também dessa apresentação, e assim você conseguiu cumprir esse item, tá ok? Você é escoteiro, sênior, pode ser com a sua patrulha, pode ser com a sua tropa, cada um que está fazendo a especialidade escolhe uma parte aí do assunto, e me convida, e a gente vai conseguir cumprir junto aí esse item 10, tá bom? Pode passar aí para a próxima tela. Item 11. Visitar uma entidade dedicada à proteção de animais e apresentar à sessão um relatório sobre os trabalhos que ali se desenvolvem. Bom, é lógico, a visita pode ser online, né, dificilmente agora, durante o isolamento social, a gente vai conseguir fazer essa visita, mas ela pode ser online, tá bom? Eu coloquei aí um link, ó, eu vou colocar, chefe, deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui no chat, esse link, eu acho que eu consigo, chat, tá aqui, ó, coloquei aí no chat, esse link é da cachorrogato.com.br, eles têm uma lista lá de Sociedade Protetora dos Animais, inúmeras instituições que atendem animais abandonados, tá certo? É da Sociedade Protetora dos Animais. Então, você pode escolher uma dessas instituições, entrar no site e fazer a visita online, e aí você faz um relatório e apresenta depois para a sessão, né, como é que foi, o que você aprendeu sobre essa instituição que você visitou, tá bom?
Vamos para a próxima tela. Olha que coisa mais linda essa cachorrinha, quase dando nenê. Quase tendo nenê já, tadinho, ó. Gorda que não se aguenta mais em pé, né? Não veio a hora de sair todos, filhotinho lindo de viver. Ó, demonstrar conhecimento sobre o processo de reprodução de um animal de estimação e os cuidados recomendados em tal circunstância. Então, a gente tem que falar um pouco sobre o processo de reprodução e os cuidados, ok? Vamos avançar aí, chefe Bruno. Falar sobre cio. As cachorrinhas, elas só vão ter filhotes, né, se elas se cruzarem no período do cio, né? Então, o primeiro cio das cachorrinhas ocorre com mais ou menos 6 meses. Então, se você tem uma cachorrinha, ela já tomou todas as vacinas, né? Quando chega nos 6 meses, ela já tomou todas as vacinas, ela vai ter o primeiro cio. Então, se tiver um macho e para cruzar, ela pode já ter filhotes a partir daí, né? A partir de 6 meses, ela já vai ter o primeiro cio, né? E normalmente são 2 cios por ano, né? A cada 6 meses, tá bom? Isso é bastante importante, porque se você tem um cachorrinho que você pretende que ele dê cria, para você poder isso direitinho, você saber quando é o cio. Próxima tela. O cio da fêmea tem duração de mais ou menos 15 dias, né? E ela aceitará cruzar a partir do 7º, 8º dia. Então, você vai fazer a conta mais ou menos, a cachorrinha entrou no cio, quando der mais ou menos 7 ou 8 dias, é o período ideal para fertilização. Ela vai aceitar o macho, e aí é bem possível que tenha sucesso aí na fecundação e que ela fique prenhe, né? Próxima tela, as gatas. As gatas é um pouquinho mais, né, de 6 a 9 meses, que elas entram no cio. Aí, como é que você percebe que a gatinha entrou no cio, né? Ela começa a rolar mais no chão, o som que ela faz é diferente, a ronronada é diferente e tal. E, então, a partir dos 6 até 9 meses, vai ser o primeiro cio da gata, e aí ela já pode, se ela cruzar, já pode ter filhotes, né? Próxima tela. Quando é que a gente toma a decisão de acasalar ou não, né? De deixar o nosso animalzinho cruzar ou não? A gente tem que pensar, eu listei aí 3 coisas, ó. Tempo disponível para cuidar da mãe e da ninhada. Então, você tem que pensar nisso. Eu tenho tempo, ou todo mundo sai para trabalhar, né, ou vai para a escola, e a gente sai cedinho e só volta à noite. Quer dizer, se precisar alguma coisa, se tiver alguma emergência, alguma coisa, quem é que vai socorrer? Então, você tem tempo para dedicar para isso? Ou então é melhor nem pôr para cruzar, se você não vai ter tempo para cuidar. 2, os custos com assistência veterinária e exames da mãe e dos filhotes. Olha nessas fotos aí, ó, 3, 6, 9, 10 filhotes na foto de cima. A de baixo mal dá para contar, né, quantos tem? 3, parece pegadinha, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14 filhotinhos. Então, pergunto, você tem um custo, né? Você já pensou que você vai ter que levar para o veterinário para fazer pré-natal? Se essa cachorrinha tiver algum problema no parto, vai ter que fazer uma cesárea, então tudo isso tem um custo. Os exames, né, e tanto da mãe como dos filhotes, e por fim aí, ó, a manutenção e o destino dos filhotes. Então, e a vacinação dos filhotes? Ah, mas eu vou doar os filhotes. Tá, e se demorar para você doar? Que com um mês e meio a 2 meses, você já tem que dar a primeira vacina. Você vai dar 10 vacinas, né, 6 vacinas, 8 vacinas, e depois você não doar todos, como é que você faz? Então, precisa planejar direitinho, ou então não põe para cruzar. Se você não vai conseguir cuidar, não tem tempo, não vai conseguir arcar com os custos, inclusive de uma possível cesárea, né, na mamãe, então nem põe para cruzar, certo? A próxima tela. Tem aí umas figuras de uns cachorrinhos, um mais lindo que o outro. Será que vocês sabem a raça deles aí?
Só o dálmata. Dálmata todo mundo sabe, né? Ah, aquele é um dálmata, parece uma pedra de dominó, né? Tia, ô O chefe, dálmata. Branco, cheio de... Oi. eu acho que outro é um pastor alemão, Vamos né? lá para a próxima tela. Tem um pastor alemão, tem um border collie. Bom, ó, visita ao veterinário. Ô, chefe, Então, antes de você, coloca as perguntas aí no chat, aí a gente já vai respondendo. Ó, visita ao veterinário. Assegurar-se de que seu cão está com saúde excelente, né? Então, é importante, antes de pôr para cruzar, você ter certeza que o cão está com saúde, leva no veterinário. Discutir uma dieta adequada para a gravidez, então a dieta da fêmea vai ser diferente. Se tem um cachorro de raça, por exemplo, discutir problemas hereditários. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas fotos. Vamos voltar para... Esses dois cachorros que estão aí, são pastor alemão, tá certo? Chefe, desculpe, na próxima tela. Essa daí mesmo, tá certo. Então, esses dois cachorros, não, os dois pastor alemão lá. Se vocês prestarem atenção, as patas traseiras, vocês percebem que o corpo dele está arcado, ele está com a traseira mais baixa do que a parte da frente, né, bem mais baixa, né, as pernas um pouco mais para trás. Esse problema que acontece com muitos pastor alemão chama-se displasia coxofemoral. Displasia, quer dizer, errada, né, plasia plástica, então ele tem uma displasia, ele tem uma forma, um formato ruim, coxofemoral, quer dizer, na parte entre o coxal, a bacia dele, e o fêmur, né? Isso chama displasia coxofemoral. Esses cães, eles têm tendência a ter displasia coxofemoral, essa traseira caída, né, nesses dois aí. Volta uma tela, chefe, por favor, e aí vocês vão comparar. Olha lá, ó, aquele border collie lá em cima, olha como que é a frente e atrás, na mesma altura, né? Olha as patas embaixo do corpo e não para trás do corpo. Olha lá o dálmata, né? Em pezinho, olha lá, as patas embaixo do corpo dele. E olha de novo esse pastor alemão, com a traseira abaixada, a perna meio dobrada, olha como a perna dele está dobrada, diferente dos de cima e dos outros cães da foto. Estão vendo? Aí, ó. Então, isso é uma doença, chama displasia coxofemoral. Esse animal não deve ir para reprodução. Então, se você tem um pastor alemão, ele tem displasia coxofemoral, ele não deve ir para reprodução. Ele deve ser castrado para não reproduzir, porque todos os filhotes dele terão displasia coxofemoral. Todos terão essa doença, né? Vamos avançar de novo, chefe? Então, ó, a reprodução é contraindicada. Olha lá, ó. Animais portadores de doenças que são transmitidas para os filhotes. Então, é contraindicado. Por exemplo, a displasia coxofemoral, o criptorquidismo, que é quando o macho, o testículo dele não fica no saquinho, fica dentro do abdômen. Então, isso também é uma doença que vai passando para os filhotes, né? Alergias graves, vai passar para os filhotes, catarata precoce, epilepsia, as doenças do coração. Tem uma doença que chama demodecicose, que é uma doença de pele, né? O animal se coça bastante, cai pelo, uma doença séria de pele. E também passa para os filhotes, né? Fêmea com excesso de peso, ela tem tendência a excesso de peso, então ela deve sair da reprodução, ela não deve cruzar. Esses animais, o ideal é que eles sejam castrados para que eles não tenham filhotes, nem o macho, nem a fêmea, né? Nem o macho seja pai e nem a fêmea seja mãe, porque os filhotes vão nascer com problema, tá bom? A gestação das cadelas, cadê? A da cachorrinha barrigudinha lá. A gestação das cadelas dura de 58 a 63 dias e das gatas de 60 a 65. Então, a gente faz as contas mais ou menos de 2 meses, né? Em média, em 2 meses, os filhotes estão nascendo, né? Se passar disso, já tem que procurar o veterinário com urgência.
Na próxima tela, no momento do parto, podem acontecer algumas complicações. Agora, deixa eu explicar isso direitinho, porque é muito comum, eu como veterinário, tarde da noite, porque as fêmeas acham de dar crias de preferência à noite, né, que é quando a gente já está dormindo, tudo, toca o telefone, minha cachorra está dando cria. Aí a gente sai correndo da cama, né, para poder atender. Então, é assim, ó, eu vou dar a principal dica. Primeiro, a maioria dos casos vai ser um parto normal e vai correr tudo bem. Então, não fiquem preocupados em excesso. A gente tem que acompanhar direitinho a nossa gata, a nossa cachorrinha. Começou a dar cria, nasceu o primeiro filhote e tal, calma, que vai dar tudo certo. A maioria das vezes dá tudo certo e tal. Quando que a gente desconfia que alguma coisa pode estar errado? A gente tem um número na cabeça que é o seguinte, 2 horas. A gente tem essa referência. 2 horas entre um filhote e outro. Então, assim, a fêmea, a gata ou a cachorrinha, começou o parto, se demorar mais de 2 horas e ela entrar em exaustão, quer dizer, ela não está mais fazendo força, ela desistiu, ela está jogada, ela não aguenta mais fazer força para o filhotinho nascer, nessa hora você tem que estar no veterinário, você tem que levar para o veterinário, porque vai ter que fazer cesárea, entendeu? Mas é muito difícil isso acontecer, normalmente vai ser um parto normal. Aí nasceu o primeiro filhote, tal, ela vai lamber, ela vai limpar o filhotinho, tal, tá tudo bem. Mas e agora? Quando que vai nascer o segundo filhote, o terceiro filhote? Normalmente, entre meia hora, 1 hora, vai nascer o segundo, vai nascer o terceiro, assim por diante. Se passar de 2 horas entre um filhote e outro, né, o filhote começou a nascer, você vê que tem um filhote para nascer, ela faz força, e o filhote não nasce, ela faz força, o filhote não nasce, e ela entrar em exaustão, essas são as dicas que a gente tem na cabeça. Essa é a hora que você tem que ir para o veterinário, tá bom? Mas não se preocupem, na maioria das vezes dá tudo certo, em menos de 2 horas, cada um dos filhotes está nascendo e corre tudo bem, tá bom? Vamos ver aí na próxima foto, ó, uma gata e uma cachorra dando cria. Olha o que você vai ver, ó, você vai ver a sua gata deitada e o filhote saindo, tá bom? Acabou de sair o filhote, ela vai lamber, ela tira toda parece uma gelatina, né, que tem em cima do filhote, ela tira aquilo para o filhote poder respirar direitinho, tá bom? Ela lambe bastante, ela lambe o peito dele, isso acelera para que ele comece a respirar, aí ele começa a se mexer, tal, ela traz para perto dela e corre tudo bem, tá bom? A cachorrinha, a mesma coisa, ela fica de lado e começam a nascer os filhotes um a um. A gente pode ajudar com um pano bem limpinho, às vezes a gente ajuda ali a limpar o filhotinho, mas assim, sem tirar de perto da mãe, com cuidado, se você precisar pegar na mão, às vezes para limpar o lugar onde a cachorrinha tá, aí você pega, limpa, tal, e põe ali de volta, já põe perto das mamas dela, que daqui a pouco o filhotinho já vai começar a procurar para mamar. Chefe. Só um minutinho. Vamos lá, na próxima, tem umas mamães aí com seus filhotes, coisa mais linda. E agora nós vamos para as perguntas. Então, a chefe Nanda já deve ter anotado aí, as perguntas foram feitas no chat, e a gente já vai tentar responder aí novamente, tá bom? Nessa foto aí tem uma cirurgia lá em cima, ó. Depois a gente volta essa foto, né, chefe? Chefe, mas eu tenho uma pergunta, olha. Mas você consegue mandar no chat? Eu vou tentar. Chefe Nanda, as perguntas? Tá bom. Se não, manda no WhatsApp para sua chefe, ela põe a pergunta lá no chat. Vamos lá, as perguntas. Chefe, eu poderia fazer uma pergunta? Para a gente não perder a ordem, as perguntas, por favor, escrevam lá no chat, que a chefe Fernanda vai organizar, tudo bem? Então, escrevam lá no chat
só para a gente não perder a nossa ordem aqui. Mas não deixem de escrever lá, por favor. Chefe Fernanda, próxima pergunta. Chefe, como conseguimos saber que a cachorra está no cio? Quais são os sinais e sintomas? Sinais, né? Sintomas. A gente, na medicina veterinária, a gente usa muito a palavra sinais, né? Quais são os sinais? Porque sintoma seria o que está sentindo, e só o ser humano pode falar o que está sentindo, né? O animal não vai dizer para a gente o que ele está sentindo. Então, a gente nem usa muito a palavra sintoma. A gente fala mais sinal. Então, qual o sinal que a gata está no cio ou que a cachorra está no cio? Ela muda de comportamento, ela fica mais carinhosa, mais meiga, né? E ela muda o comportamento, e normalmente o que a gente vai perceber, quem tem o animal na fêmea, na vagina, na vulva dela, que fica um pouco mais inchada, fica maior, fica com um tamanho maior do que o normal. Então, quando a gente vê a cachorrinha, que ela mudou um pouco o comportamento, ela ficou mais carinhosa, assim, e você percebe, aí você olha, você vê que a vulva dela, né, a vagina dela está um pouquinho mais inchada, esse é o sinal que ela está começando o período de cio, tá bom? A próxima pergunta, chefe Fefe. Se a cachorra não acasalar, pode ter alguma doença? Acasalar ou não faz diferença para a questão para as doenças, não faz diferença. Então, isso são algumas coisas que as pessoas ouviram dizer, por exemplo, não deve castrar antes de ter o primeiro cio. Não faz, é errado, isso não é verdade, não faz diferença. Não deve castrar antes de dar a primeira cria, também não faz diferença. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você tem uma cachorrinha e você não pretende que ela dê cria, eu nunca vou querer que ela dê cria. Então, programe a castração, porque é ético castrar. É ético castrar. Você praticamente elimina o risco do câncer de mama, por exemplo, tá? Isso é provado cientificamente. O câncer de mama, a incidência é altíssima entre cachorras e gatas não castradas, tá certo? As cachorrinhas castradas, praticamente você elimina o risco do câncer de mama. Obrigado, chefe Renato. Chefe. O nosso combinado, vamos escrever lá no chat a pergunta, por favor. Lembra o nosso combinado? Chefe Fernanda, a próxima pergunta. Chefe Renato, quando sabemos que a cachorra ou a gata não tem mais filhotes para dar cria? E quando ela tem, como a gente não pode fazer? Isso, então, por exemplo, vamos supor que vão nascer 5 filhotes, né? Então, você estava preocupado, tal, aí nasceu o primeiro, ela começou a limpar, tal. Aí nasceu mais um. Aí ela foi, limpou e tudo mais. Então, em menos de 2 horas, nasceu mais um. Aí, como é que a gente sabe que terminou? Falei, e agora? Eu não sei se ainda tem mais um ou não. O comportamento dela muda. Porque ela vai parar de fazer força, ela levanta, ela mexe mais, ela começa a ajeitar os filhotes, ela puxa os filhotes para perto dela, aí a gente sabe que acabou, porque o trabalho de parto, ela mesma encerra o trabalho de parto. Tudo aquilo que ela fez, que era procurar uma posição e fazer determinado esforço, né, para a contração do útero e tudo, ela para de fazer tudo aquilo, porque não tem mais filhote. Então, pelo comportamento dela, a gente sabe que acabou, porque ela muda o comportamento de quem está de trabalho de parto para o comportamento de uma mãe que já está cuidando dos filhotes que nasceram. Tá, ok. Obrigado, chefe Renato. Próxima pergunta, chefe Fefe. A pessoa perguntou se todos os pastores alemães têm aquela doença que você falou, chefe. Da traseira ser um pouco mais baixa. Isso é normal? Qual que é a... Então, a traseira caída, né? Chama displasia coxofemoral. Não são todos os pastores alemães que têm aquela doença, mas é a maioria, tá bom? Então, é uma raça que já cada dia tem menos, né, cães pastor alemão por aí, e infelizmente
por causa da displasia coxofemoral. Então, eles estão sendo criados, retirados da reprodução por causa disso. Mas hoje em dia já é uma exceção. É raro você achar um pastor que não tenha esse problema. Obrigado, chefe Renato. Mais uma pergunta. O que podemos fazer para deixar a fêmea mais confortável na hora do parto? Olha, o quanto mais quieto o local, melhor. Então, por exemplo, se normalmente ela fica no quintal e tem carro passando, moto, aquela barulheira, tudo, se a gente conseguir achar um cantinho, na lavanderia, num outro lugar, para a gente arrumar um lugar que ela se sinta protegida, colocar pano para ficar fofinho o lugar que ela vai ficar, tem que lembrar que vai sair secreção, vai sair, às vezes, até um pouquinho de sangue, então, que tenha paninho embaixo que você possa trocar. Então, não adianta você só colocar, por exemplo, papelão, e aí depois vai sujar ali com os filhotes nascendo, aquele lugar vai ficar sujo, até na foto lá deu para ver, né, que fica um pouco sujo ali onde nasce. E aí depois que nascerem todos os filhotes, é legal você poder tirar aquele primeiro pano que está mais sujo ali, e deixar ela no lugar mais fofinho, mais gostosinho para ela. Isso as cachorrinhas, normalmente é a gente que acaba ajeitando isso. As gatas, se você não preparar um lugar confortável para a gata da cria, ela vai achar, nem que seja dentro do seu guarda-roupa, ou dentro de uma gaveta, mas ela vai achar um lugar confortável para dar cria. Então, é bom se preparar, quando vê que a gata já começou o trabalho de parto, arruma um lugarzinho bem legal para ela, porque senão ela vai dar cria lá no meio das suas cobertas, tá bom? Ok, chefe Renato. Mais duas perguntas só para a gente ir para as considerações finais. Tem umas pessoas com dúvida, chefe, se o macho fica no cio também. Não. O macho, a fêmea, o que dispara nela, o instinto para dar cria, né, para cruzar e dar cria, é o período do cio. Então, a cada 6 meses, a fêmea, ela fica suscetível, o organismo dela se prepara para a possibilidade de ela cruzar e ter filhotes, a fêmea, né? O macho, o que dispara nele o interesse na reprodução, em dar cria, né, em ter uma fêmea para dar cria, o que dispara no macho é o cio da fêmea. Então, a questão de hormônio mesmo, o macho, ele percebe que tem uma fêmea cio, e aí desperta nele o interesse pela reprodução. Então, o macho não tem cio. O macho, o que dispara nele o interesse pela reprodução é o cio da fêmea. Ok, chefe Renato, obrigado. A última pergunta, então, chefe Fernanda. Quando um gato ou um cachorro tem cria, o que a gente faz depois que nasce os filhotinhos? Tem alguma coisa para fazer com a fêmea? Algum cuidado? Normalmente não, normalmente corre tudo bem, a própria fêmea, ela já tem o organismo dela preparado para administrar toda essa mudança na vida dela. O que pode acontecer é a gente, com a amamentação, por exemplo, uma fêmea que teve 8 filhotes, com a amamentação, que ela começa a ficar mais fraca, né, porque ela está gastando bastante energia ali com a amamentação daquele tanto de filhote. Então, é importante que o médico veterinário acompanhe, né, para que, se precisar fazer alguma alteração na alimentação dela, possa ser feita. Uma pergunta também que, uma outra vez que a gente estava numa outra oficina, que fizeram, e que é o seguinte, quando você pega o filhote que foi abandonado, então, por exemplo, a gata deu cria, e alguém abandonou os filhotes, então eles ainda estão, os animaizinhos vão mamar por 1 mês, tá bom? Então, eles ficam 1 mês mamando, a partir daí eles podem comer ração. Então, a sua gatinha, a sua cachorrinha deu cria, ela vai dar mamar por 1 mês, a partir daí você já pode pôr ração, e os filhotes vão começar a trocar, no lugar de leite eles vão começar a pegar a ração. Bom, e se você estiver andando na rua, e tem filhotinhos com menos, portanto, ele ainda estava no período de tomar leite, né, de mamar, só que ele foi abandonado. Aí você vai ter que dar leite na mamadeira. Qual leite? Essa é uma pergunta que já me fizeram. Que leite eu posso dar? Que você vai naquelas mamadeiras de nenenzinho. Leite, como é que chama? Quem pode me ajudar aí? Acho que é NAN 1.
NAN 1, né, que é aquele leite de recém-nascido que vende na farmácia. É aquele leite que você vai precisar dar. Até que o animalzinho com 1 mês, tá bom? É o NAN, né? O NAN. NAN 1, é isso, né? Isso, NAN 1. Tá. Vende na farmácia, é o leite para recém-nascidos, vai dar na mamadeira de recém-nascido, enquanto esse bichinho não completar 1 mês de vida, tá bom? Ô, chefe, eu tenho uma pergunta. Aqui, vamos só manter a ordem do chat, só para a gente não furar o nosso combinado. Chefe Renato, a última pergunta aqui, para a gente seguir para as considerações. Quando um gato ou um cachorro está tendo trabalho de parto, como acontece para fechar a barriga? Como que é isso? Eu não entendi. Como acontece o quê na barriga? É o seguinte, chefe, quando uma pessoa, algum animal tem um parto, a barriga dele abre para sair os filhotes, né? Chefe. Olha lá, então, aí tá vendo? Se nós... Não, a barriga abre... Então, vamos nos organizar. Veja, a barriga abre só... Então, o parto normal da gata e da cachorra, o parto normal vai sair pela vagina, o filhotinho, igual acontece com o ser humano, é o parto normal, né? Quando abre a barriga, é a cesariana, é quando não é possível mais o parto normal, existe um risco para a mãe ou para os filhotes, ou para os dois, então aí é feita a cesariana. Nesse caso é que a gente abre a barriga para poder tirar os filhotes e fecha de novo, entendeu? Então a cesariana é só nas emergências. Chefe Nanda ou chefe Bruno, tem mais alguma pergunta? Não, chefe Renato, a gente já vamos encerrar por aqui, porque a gente já passou um pouquinho do nosso horário combinado. Eu queria ir abrir para as suas considerações finais e está aberto para todo mundo que ainda tiver uma pergunta, pode escrever, que o chefe Renato responde depois, que eu tenho o e-mail de vocês todos, ou se não, eu direciono a resposta também. Ok, chefe Renato? Então é com você e com as suas considerações finais. Legal. Então, muito legal vocês terem participado. É lógico que o tempo é muito corrido, né? A gente tenta passar o máximo de informação possível. Agora, vejam os itens da especialidade, dá uma olhada lá. Várias coisas vocês já aprenderam aqui. Pesquisem, preparem um relatório, conversem com os chefes de vocês, para vocês poderem terminar, fazer os itens para terem nível 1, nível 2 ou até o nível 3 dessa especialidade, tá bom? Esse é um assunto que eu gosto muito, eu sou veterinário, então gosto muito desse assunto, tenho meus animais também, que eu gosto muito e curto e cuido, e fico contente de ter tanta gente interessada em saber um pouquinho mais sobre os animais de estimação, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, chefe Bruno, chefe Nanda, por ajudar a organizar todo esse evento. Tchau, tchau para vocês. Bom descanso a todos. Bom final de semana. Tchau, chefe. Bom descanso. Obrigada. Tchau, chefe. Tchau. Tchau, chefe. Ô, chefe Bruno. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado a todos. Oi. Chefe Bruno. Tchau. Tem como você mandar para mim esses slides Sim. da oficina?